esse projeto aqui é um projeto que eu falo, converso com algumas pessoas que estão produzindo coisas, assim. Não necessariamente produzindo coisas na internet, mas produzindo coisas de forma geral, assim. Eu sou muito curioso para entender o que motiva as pessoas a fazer as coisas que elas estão fazendo, assim, sabe? E você é uma pessoa que eu trabalhei muito tempo, assim. Você foi meu chefe, depois você foi meu colega, depois foi meu chefe, depois foi meu colega de trabalho de novo. E, acima de tudo, foi meu amigo e um grande parceiro de criação dentro de toda a minha carreira publicitária, assim, sabe? E a gente conseguiu fazer umas coisas bem legais, bem interessantes, conseguimos alguns prêmios publicitários e mais do que prêmios, a gente fez alguns projetos muito legais juntos, assim, sabe? Projetos que não só o resultado final foi muito bom, mas o processo foi muito bom, assim, processos que eu me orgulho muito de ter participado e que eu conto para as pessoas como foi e uso de exemplo dentro das outras coisas que eu produzo. E hoje eu tô aqui na Austrália, né, estudando cinema e tentando sobreviver nesse ano meio caótico. E você tá fazendo várias outras coisas aí, né? Você tem seu Instagram de texto, você tem um grupo de WhatsApp e você tem outros projetos. Me fala exatamente o que, como você define o que você está fazendo hoje, especificamente, assim, nessa parte, não seu trabalho profissional, assim, mas dentro dessa área de criação de conteúdo, como você define o que você está fazendo? Cara, história longa, assim. Talvez para você eu não precise explicar tanto, porque você me conhece há, sei lá, uns 6, 7 anos. Acho Talvez, que é é isso. isso mesmo, 2013, eu acho. Mas a gente é criativo. Quando a gente fala criativo, as pessoas acham que é criativo de molecagem, né? Mas não é, a gente trabalha com criação e eu me incomodo muito de fazer as coisas simplesmente por fazer, assim, vou fazer e pronto. Eu quero realmente entender o porquê das coisas. E eu fico muito feliz comigo, porque assim, eu comecei a estudar bastante sobre. Querendo entender o porquê que eu penso assim, porque assim, isso não é que me atrasou assim, mas eu perdi, eu deixei de aproveitar algumas oportunidades por causa disso. Assim. Você foi testemunho de várias delas, e na maioria das vezes a pessoa fala: o Marco é doido, é maluco, por que ele tá fazendo isso, sabe? Eu saí de uma agência como diretor de criação e fui para outra como diretor de arte pelo contato com você, com um cara que é uma lenda na publicidade, queria realmente conhecer, participar de projetos diferentes. Saí de lá e topei um desafio. Cara, quando eu saí da última agência, cara, eu tava assim, financeiramente falando, eu tava no 1% da população brasileira. E todo mundo, você é louco, cara. Cara, eu preciso realmente fazer coisas que eu me sinta produtivo, assim, e produtivo não só comigo, mas com os outros. Depois que eu saí da agência, assim, cara, eu quero realmente me afastar de agente de propaganda, porque eu não acho que a agente de propaganda hoje, assim, nada contra ninguém, mas eu não acho que a agente de propaganda, ela contribui socialmente, falando assim. E eu acho que existe uma frustração da gente como parte desse processo de saber que a gente poderia estar contribuindo socialmente, né? Tipo, existe uma capacidade, um potencial muito grande. Eu não consigo estar em nenhum tipo de relação, nenhum, profissional, pessoal, nada, nenhum tipo de relação minha que eu me sinta desonesto. Não consigo, assim. Talvez por isso eu tenha poucos amigos, mas grandes amigos. E profissionalmente também eu sou uma pessoa muito incomodada, assim. Eu tenho algo dentro de mim que eu não quero ter, sabe? Assim, cara, certos tipos de coisas eu não vou tolerar na minha vida. Desculpa, não, e como que isso levou você a fazer o que você está fazendo hoje? Cara, eu comecei a escrever, não sei por quê, sinceramente, assim. Eu tava passando por um processo de mudança pessoal muito grande, assim. Eu sempre gostei de escrever, de criar. E foi um processo meu de libertação pessoal mesmo, assim, é algo que eu não, na época que eu estava casado, não tinha muita, não tinha muita Escape? razão de eu fazer Ah, aquilo. Não tinha, assim, cara, eu tinha um outro norte na vida, sabe, uma construção pessoal diferente. Quando eu me separei, mas assim, o fato de eu estar com um caminho novo na vida, e, cara, eu vou tentar de novo, coisas que eu fazia atrás, na época de escola eu escrevia letra para banda de escola. E era um momento meu de escrever sobre aquele tipo de coisa. E comecei a escrever, assim.
nada direcionado a nenhuma pessoa. É óbvio que existe um texto ou outro que a gente direciona, mas assim, Inspira, num né? geral, era coisa que eu gostava que vinha na minha cabeça e, cara, eu vou publicar. E fui publicando, publicando. E assim, teve um alcance absurdo. Para mim, absurdo. Não tô falando que o que eu tenho de gente me seguindo no Instagram é muita gente. Não, não é, cara. Mas assim, eu não busquei isso, sabe? Mas teve algum tipo de preparação dessa divulgação? Tipo assim, até. E assim, querendo ou não, você é um diretor, você é um designer, né? Então, existe um planejamento visual que se acaba atingindo mais gente, né? Tipo, existe um conhecimento prévio que é quase inerente a qualquer coisa que você faz. Existiu o quão Será? planejado foi essas publicações de alcançar, tipo assim, como que originou esse alcance orgânico? Qual que foi o escape disso? Tipo assim, qual que foi o gatilho desse alcance orgânico? Porque tudo que é orgânico sai de algum lugar, né? Foram seus amigos Eu, compartilhando, foi gente inesperada. O que fez virar assim inicialmente? Quem compartilhou cara, primeiro e assim, chegou em outras não, pessoas? teve investimento pago, mas foi muito pouco, assim. Foi muito mais para eu trabalhar a geolocalização, porque eu estava muito. Como é que eu explico isso para leigo? A gente vive numa bolha, ou seja, as pessoas que seguem a gente na rede social, se a gente não tem um conteúdo conhecido, é geolocalizado, onde a gente está. Então, assim, as pessoas que me seguiam no Instagram antes, era 99% Goiânia e Anápolis, né? E eu falei, cara, eu quero. Eu vi que o meu conteúdo, as pessoas estavam comentando bem sobre o que eu estava escrevendo. Eu falei, cara, eu quero que pessoas de outros estados conheçam. E fui testando em alguns estados, mas assim, para teste, né? E Minas e no Sul, assim, é absurdo como as pessoas gostam. E é interessante, assim. Eu tenho muita gente, assim, eu converso todos os dias com alguém do Sul, por exemplo. Conheço gente de Curitiba, e são amizades muito boas, assim, cara. Eu troco ideia, acho muito legal, assim. Em O que eu notei é que, assim, aí, o que é a questão do conteúdo? Eu comecei a escrever e vi que as pessoas estavam abraçando muito o que eu estava escrevendo. E eu não tinha tanto embasamento para estar falando daquilo. Era algo muito mais emocional, assim, muito mais solto. Estava escrevendo muito e de maneira irresponsável. E aí bateu aquela coisa que eu te falei anteriormente, da honestidade. Que, cara, eu não posso simplesmente estar entregando conteúdo, senão eu vou estar fazendo igual a agência faz. Que é, eu vi esse material no Behance, eu vou fazer igual, o pessoal vai gostar. Cara, mas tem uma responsabilidade de entrega. E eu comecei a pesquisar sobre. E eu vi que a maioria das pessoas, cara, tem cara que escreve 3, 4 conteúdos por dia ali. E assim, cara, é zero, zero de responsabilidade. E isso atinge. Eu recebo mensagem no direct, Toscano, assim, por exemplo, eu sou pai, eu sou separado, assim, graças a Deus eu tenho uma pessoa que foi casada comigo, que tem o mesmo grau de responsabilidade com as filhas. Então, assim, é um caso relativamente raro, porque tanto o pai e a mãe, por mais que a gente esteja separado, a gente trata nossas filhas com muita responsabilidade, mas não é um padrão, todo mundo sabe disso. Normalmente as mulheres sofrem muito, muito uma separação. E eu acho que isso trouxe um pouquinho de. Foi uma faísca nas coisas que eu escrevo, assim. E eu acho que isso traz uma certa liberdade, uma abertura para essas pessoas. Então, assim, tem muita mulher que conversa sobre essas coisas comigo, sabe? E eu tento não criar essa, esse rótulo de super-herói, porque eu acho que a gente faz muita coisa, Toscano, que na verdade não deveria ser algo É o básico, surpreendente, né? deveria ser comum, eu não me vejo. Cara, eu fui casado, eu separei, eu tenho 2 filhas. O mínimo que eu tenho que fazer é cuidar das minhas filhas hoje, cara. Sim. Não tem porquê assim, mas eu separei do meu marido e ele só vê minhas filhas de 15 em 15 dias, ele não quer saber de nada, ele só quer pagar uma pensão. Eu falei, cara, ele tá errado, É ponto. uma pena, mas assim, não há muito que você possa fazer, né? E o maior prejudicado é o cara, velho. Sim, eu sou muito feliz. Minhas filhas são lindas, cara. Eu sou apaixonado nelas, assim. E eu quero muito que elas tenham em mim um exemplo para que elas se escolham bem, sabe? Não escolham não um idiota por aí. E aí eu comecei, nessas conversas, assim, cara, eu preciso entender melhor o que eu estou escrevendo, porque eu sei que
tudo que a gente faz é baseado em cultura, Repertório. em princípio, em histórico nosso, né? Assim, Uhum. tudo que a gente adquiriu, assim. Cara, como que eu sei escrever hoje? Cara, porque eu fui seu amigo e parceiro de trabalho por muito tempo. Eu trabalhei com o Hamilton, que é um puta redator, um cara que me ensinou muito sobre pesquisar, de escrever, entre outros redatores, que eu trabalhei com muito cara foda, assim. E fui pegando, cara. Como eu dirigia também muito, eu comecei a observar como as pessoas faziam. E eu sei que precisa existir um porquê antes disso tudo. E eu estava fazendo sem isso. E eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar na área de psicologia, muito quando eu comecei também a fazer terapia com a Ana. Cara, aprofundei pra caramba nisso, assim. Falei, cara, preciso entender, sabe? Como que isso atinge fulano assim, ciclano de outra forma? Como que eu posso, pelo menos, ter uma forma de explicar o que eu estou escrevendo? Então, muitos textos que eu escrevo, na legenda eu explico. Com a Ana, busquei muito em relação à questão de psicologia, tentar entender muito, assim, o poder da palavra e de onde eu estava buscando aquilo. Comecei muito a ler a questão religiosa, ler na Bíblia, buscar informação também. E neurociência, cara, assim, eu comecei a estudar neuromarketing. Tem um autor que chama Martin Lindstrom, e o cara é muito massa, assim, de ler. Eu recomendo, a leitura é muito boa. Tipo assim, todo esse seu estudo, preparação para você poder entregar, produzir os textos no Instagram. Ou não, você já E aí, estava pensando em algo sim, não depois? foi. Não, na verdade, eu quero o meu trabalho todo em cima disso. Eu acho assim, Toscano, eu não queria muito aprofundar em alguma das questões, porque eu citei três coisas para você aqui que elas se combatem. As pessoas elas vivem num extremo, então a gente vai falar de religião, a pessoa ela é extremista naquilo. Uhum. A pessoa ela é cristã. Uma vez você falou para mim, você é um cara mais cristão que eu já vi, assim, mesmo se não frequentar tudo. A pessoa é cristã e ela só quer estar no meio de pessoas cristãs. Então, assim, cara, você já tá errado, amigo. Você já não tá seguindo o que você tá falando. A pessoa, ela segue pelo viés da psicologia, assim, pela ideia, e também quer estar só naquele grupo. Cara, você não tá sendo propositivo. E a parte da ciência mais neurológica, né, mais fiozinho na cabeça, também vai por esse lado. Então, assim, eu quero tentar, pelo menos, mostrar que não só esses três caminhos, mas assim, a gente faz muita coisa parecida seguindo caminho diferente. Você pega trechos da Bíblia, cara, quem escreveu a Bíblia foram homens, numa época muito distante da nossa, mas se você pegar e ler aquilo, você vai ver que são coisas é, aplicáveis até hoje de maneira diferente. A Bíblia, Então, ela é mais um, um guia moral do que um relato histórico, né? E aí, como guia moral, você consegue adaptar ela para o que a gente pro que a gente precisa usar e tudo mais. E é uma das razões de ter várias igrejas e religiões diferentes. demais, cara, eu li Provérbios agora, dezembro de janeiro, porque eu estava escrevendo aqueles. Não sei se você acompanhou isso. Um por Acompanhei. dia eu li. Eram 31 capítulos. Foi a deixa. E eu comecei a escrever. E assim, cara, é um livro que fala sobre sabedoria e autoconhecimento. Cara, fala sobre networking, cara. Se você for filha da puta, velho, você vai ficar sozinho na vida. Isso é fato. E o que que acontece? Sabe, se a gente for analisar, não é realmente isso. Você tá no ambiente de trabalho, aquele cara babaca, velho, que não ajuda ninguém, que só pensa nele. Cara, alguém quer estar perto daquele cara? Não, cara, lê Provérbios para você ver. Vai estar falando disso, cara. Dentre outras coisas. Fala sobre fidelidade em relacionamento, cara. Olha como a gente está vivendo numa época onde as pessoas elas não têm entrega mais em relacionamento. Eu não estou falando só de relacionamento afetivo, Uhum. não. Eu estou falando de qualquer amizade. Hoje acaba numa facilidade. Ninguém hoje mais tem vontade, cara, de se esforçar para estar com alguém mais, sabe? E é bonito isso. É lógico que numa relação entre duas pessoas, isso fica muito mais forte. E está muito perdido isso. Como é importante as pessoas se doarem, somarem um para as outras, porque a gente não vive só assim. A gente não consegue. Se a gente quiser absorver tudo quanto é conteúdo no mundo, cara, a gente vai ter uma obesidade na cabeça que a gente vai morrer, velho. A gente não consegue.
A gente precisa de ter gente junto para trocar ideia, para confiar, para dividir responsabilidade. E num relacionamento entre duas pessoas, isso fica latente, né? Sim. E em Provérbios fala disso também, cara. Cara, você não precisa dessa euforia toda. Você não precisa provar. O homem na sociedade tem muito isso de querer provar que é homem. Coisa mais imbecil que eu tenho vergonha, velho. Às vezes eu saio com um amigo assim e a galera começa esse tipo de conversa comigo e assim, eu falei, cara, eu vou ser careta mais uma vez, eu vou ser cagador de regra aqui mais uma vez. Cara, faz o que você quiser da sua vida, você é livre. Cara, você não precisa provar isso para ninguém, cara. Não precisa. Você está se limitando, cara. A gente é muito maior do que o número de pessoas que você leva para cama, saca? E Você como não que precisa disso. e como que seus estudos influenciaram ou mudaram o conteúdo que você estava fazendo antes? Tipo assim, que agora, por exemplo, esse último mês você produziu esses 31 textos baseados nos provérbios. Como que isso é diferente? Assim, até tecnicamente, assim, você mudou, você tinha uma estrutura que você escrevia, ou você tá mais livre? Como que seu conteúdo Cara, agora é diferente do que você fazia, por exemplo, há um ano atrás, um ano e meio atrás? eu nunca tive padrão, na verdade, né? E nem quero ter. Eu sigo algumas pessoas, sigo assim, eu acompanho o trabalho de algumas pessoas para entender padrão, e eu admiro até essas pessoas, assim, porque deve ser muito chato mesmo, você seguir um padrão, uma técnica. Então, assim, os textos que eu escrevi em cima de provérbios eram textos mais, menos poéticos, Uhum. assim, vamos Mais dizer. diretos, talvez? Mais diretos, mais imperativos, seja justo, papapá, papapá. Pouquíssimo na primeira pessoa, muito mais conversando com a terceira pessoa. E os outros textos que eu escrevi antes eram mais na primeira pessoa, né? Esses textos de, de amor, eles são, se você for notar, a grande maioria ele é na primeira pessoa. Por que que eles fazem isso? Não é porque a pessoa está apaixonada, não, é porque gera compartilhamento, cara. Então, existem dois tipos de escrita que geram muito compartilhamento. É quando você fala de você, que a pessoa se identifica. Então, quando eu falo, sei lá, encontrei alguém, papapá. Cara, eu, Marco, encontrei alguém, mas quando o Toscano lê, é o Toscano que encontrou alguém. Ou quando você fala, quando você faz uma indireta. Cara, eu tenho um texto meu que ele foi mais de 14 mil compartilhamentos. Qual é o segredo? É absurdo. Por quê? Cara, não, e o texto é bonitinho, mas é um texto simples. Tem gente que é tão bonito por dentro que dá pra ver até de olho fechado. Cara, todo mundo compartilha, velho. Porque se tem gente, quando eu falo tem gente, o cara fala assim, quem que é assim? Ah, fulano de tal, meu amigo, minha namorada, enfim. E aí você compartilha. E gera compartilhamento, cara. Eu gostei muito, você explicou muito bem como que você chegou e os caminhos que você fez, eu achei muito legal, assim. Você falou que você não tem uma técnica de escrita, mas você tem um cronograma, alguma coisa de produção? O que que rege a sua produção de conteúdo? Você está inspirado, você teve um Ah, dia bom com suas filhas, um dia bom no trabalho, comeu um sorvete gostoso e escreveu? De onde vem essa é, inspiração, assim? E como que é o processo de você sentar e escrever no computador ou à mão? Fora no caso desses que são desafios que você já se propõe a fazer, assim, como que vem essa publicação mais casual? Toscano, eu sou designer, eu sou gestor de marca por formação. Minha profissão é na área de gestão de marcas, ligada em comunicação e marketing. Dificilmente eu vou fugir disso. Então, assim, quem seguir minhas redes sociais, cara, não vai seguir rede social de escritor. Então, não vai ter um cronograma. Cara, eu posso estar escrevendo essa semana e pode ser que eu fique um mês sem postar, cara. E paciência, assim. Meu perfil é dessa forma, assim. Eu não quero ter essa Obrigatoriedade, carga. talvez? Não é nem isso, cara. Eu não quero ser visto como um produto que tá fazendo aquilo ali, tipo assim, um cartão, sabe? Uhum. É um perfil massa pra caramba, sei lá, 4 milhões de pessoas seguindo.
cara é mãozinha, papelzinho lá e pronto. Tem 200 anos que o cara faz aquilo. E é legal, cara. Ele lançou um livro. O que é o livro dele? Eu acho que foi o primeiro livro que ele lançou. O livro destaca. E foi sucesso o negócio. Assim, você compra o livro para destacar as páginas e entregar para alguém. Eu não sou escritor, cara. Não você. Pode ser que eu escreva livro? Pode, cara. Eu tenho conteúdo para escrever livro já. Mas eu não sou escritor. Então, Não mas aí sou. vem, eu trago uma pergunta. Se você escreve e se você. E eu trago essa pergunta porque é uma questão minha também, é uma questão de outras pessoas. Se você escreve e você recebe, seja financeiramente ou qualquer tipo de retorno disso, mesmo um retorno sentimental, um retorno de público, por que você não é escritor? O que te define como não escritor, sendo que você é uma pessoa que escreve e mesmo assim, ainda assim, eu ainda estou colocando essa validação externa como parte do processo, que também não é necessária. Só de você escrever, você já é um escritor, não? As... Não, eu tô rindo, sabe por quê? A Suzy, a gente conversou. Eu entrevistei ela quando ela lançou um livro. E aí, eu não sei se foi durante a entrevista ou foi antes, assim, pra gente organizar a entrevista. Ela falou assim: Mar, se escreve é escritor. Mas, mas eu não sou escritor, não. Eu não tenho esse. Porque assim, volta, Não, não, volta na minha polêmica, cara. Assim, eu não vou fazer uma coisa de maneira desonesta. Se eu me rotular como escritor, cara, eu sou designer, velho. Eu bato em qualquer um se vier discutir comigo sobre isso, porque realmente é algo que eu estudo tecnicamente. Cara, alguém que é arquiteto, não só pela formação, cara, ele tem obrigação de entender daquilo. Eu vejo assim, não estou dizendo que eu não sou escritor pela questão de escrever, ok, mas assim, eu não sou escritor tecnicamente falando, e não vou ser, cara, eu não vou me dedicar para isso, não é o que eu quero ser. Ah, eu tenho uma guitarra, eu toco algumas músicas, cara, eu sou músico. às Músico vezes. não, né? Musicista, assim. Ah, não sou, velho. Então, mas Não assim, sou. eu tive uma epifania há uns anos atrás, que eu trabalhei a maior parte da minha vida como redator, né? Um dia eu pensei, caralho, eu sou escritor, porque querendo ou não, as pessoas me pagam pra escrever, né? É o que pagava minhas contas até recentemente. Talvez hoje eu seja menos escritor do que eu era há um ano e meio atrás, sabe? Mas querendo ou não, eu sou escritor. E eu sempre produzi, não só produzi a redação publicitária em si, mas também poesia e crônicas. Né? Eu sempre fui muito ativo nisso. Então é difícil para mim falar que eu não sou escritor e ao mesmo tempo ver você escrevendo e ver outros conhecidos meus que trabalham de certa forma escrevendo, não se caracterizando como escritor, porque é muito pesado. É igual você falar que você é artista ou você não é artista, sabe? Tipo assim, se você está produzindo arte, você é artista, infelizmente. É um título pesado, muitas vezes visto como prepotência, mas é a verdade. Quem que vai falar que você que você não é um escritor? E Mas por você não quê? precisa sentir. Mas eu A entendo. parte é a questão da responsabilidade de entrega. Não só de entrega, como não é a minha entrega em si, mas o recebimento em si. Quando eu digo que eu sou escritor, é a mesma coisa de eu dizer para alguém que eu sou psicólogo. Cara, eu leio, sou psicólogo. Não, Entendi. eu Falta posso entender um pouco. um Eu posso entender um embasamento. pouco. É isso? Quando as pessoas começaram a conversar comigo, em direct, pedindo conselho, eu falei, cara, eu não sou a melhor pessoa para você conversar sobre isso, sabe? Ah, mas você entende. Cara, entendo muita coisa, porque eu estudo, porque eu gosto de entender, cara, mas eu não tô preparado para isso. Não é só uma questão de licença profissional, não é, cara, é questão de moral mesmo, sim, de responsabilidade. Quando você se intitula, cara, se as pessoas quiserem falar que eu sou escritor, que eu sou qualquer coisa, é de cada um. Eu me intitular, eu vou é como se eu estivesse colocando um selo de garantia no que eu estou fazendo. E eu repito, cara, assim, não é igual uma vez entrevistaram o Dan Brown, saca? Você lembra do Dan Brown? Lembro Esse demais. cara Aí o cara começou a escrever livros sobre polêmicas religiosas. Aí a galera começou a seguir o cara como uma religião. Eu falei assim, ei, para, gente. Eu escrevo ficção. Não vamos levar isso muito a sério, não.
É mais ou menos isso, cara, assim. Cara, se o que eu escrevo hoje conforta as pessoas, lindo, maravilhoso, fico feliz. Agora, se vocês têm problemas, cara, procurem pessoas profissionais nisso. Esses textos motivacionais de internet, que, cara, me desculpem, na maioria é furado, inclusive alguns meus mesmo, sim. Não pode ser levado tanto a sério. Cara, A famosa aproveita o momento autoanálise. que... Hã? A famosa autoanálise. Não é, assim, a gente tem que saber o que procura, cara. Sabe, você tá, eu trabalhei no último ano sobre saúde integrada. O principal problema é as pessoas não buscam solução, elas buscam conforto. E onde está o mal nisso? Você está com uma dor de cabeça, a primeira coisa que você vai fazer é ir na farmácia tomar um remédio para dor de cabeça, sem saber o que está motivando aquilo. Cara, você pode estar com um tumor na cabeça. E aí você vai tomando um remédio ali e a dor não vai passando, quando você vê, você se fudeu, cara. Então, assim, esses textos é a mesma coisa, cara. Ah, beleza, te causou um conforto em relação a alguma dor, alguma coisa que você passou, um trauma de relacionamento, uma discussão, você está com problema no trabalho. Lindo, maravilhoso, cara, mas busque ajuda profissional em cima daquilo. Não para naquilo, não. Porque, cara, provavelmente não vai resolver. E a gente discutia sobre coach também. E eu conversei muito com a Ana sobre isso. Tipo assim, cara, existe muita gente bem intencionada. Eu acompanho muita gente para tentar entender isso. Muita gente mesmo. Eu não acho que a gente pode generalizar. Mas a maioria desses profissionais, ele é a pontinha ali, a ponta, cara. Não para ali. Se aquilo ali te trouxe algum avanço na sua vida, perfeito. Mas continue avançando. É mais ou menos você ler algo, você lê um autor, sei lá, lê Karnal. Lê alguma coisa do Karnal. Não para nele, cara. Começa a ver entrevista do cara, ver o que o cara consome também e lê o que ele lê. Consome o que ele consome. A mesma coisa do coach ou desses escritores que a gente vê de internet aos quilos, tenta entender o que esse cara tá absorvendo para fazer aquilo. Então, mas aí já é o Sabe? consumo muito ativo, não é o padrão da internet. O coach, ele mastiga muito, seja uma psicologia, uma autoajuda, não sei o quê, e entrega para as pessoas um negócio muito pronto, assim, é tipo uma pirâmide, né? Tipo, o cara não tem produto final, assim, o cara só entrega o que a pessoa tá buscando, um retorno financeiro, Cara, um retorno eles vendem um amoroso, negócio, e ele eles vendem entrega um negócio aquilo. muito perigoso. Não, a ligação o que eu estou dizendo é a ligação desses textos com o trabalho do coach, e volto a dizer, tem muita gente que não faz só isso, mas a maioria faz isso. É a falsa esperança de que tudo vai dar certo. Te desafia a pegar e ler, cara. Tipo assim, a maioria vai que você consegue. É essa frase. No coach também tem isso, cara. De pensamento positivo. Cara, isso é balela, cara. E eu conversava isso muito com a Ana, tecnicamente falando, cara. Tipo assim, as pessoas precisam aprender a sofrer. Aprender a sentir dor. Que é a única maneira de a gente viver em paz. Todo dia você vai ter problema e vai ter solução para as coisas. Sempre, sempre. Não tem. É assim que funciona. Porque você vive em sociedade, você não está sozinho. Então, assim, provavelmente a ação de alguém vai te atingir, positivamente ou negativamente. E você tem que aprender a lidar com isso. E você vê que isso realmente funciona. Cara, não absorve tanto as coisas. Quando eu brinco que eu não me importo e vira piada, e vira piada em alguns momentos, é justamente por isso, cara. Se eu for me importar com tudo, cara, eu vou morrer, sabe? Então, assim, quando eu acredito muito num relacionamento, num assunto, num projeto, cara, eu vou fazer de tudo para que aquilo dê certo. A partir do momento que eu sentir que eu não tenho mais poder, mais força para contribuir com aquilo, cara, eu tenho uma paz interior dentro de mim, foi ótimo, né? Mas eu tenho uma paz dentro de mim, assim, cara, fiz o que tinha que fazer, cara, vou seguir minha vida. Eu gravei um vídeo ontem, ou anteontem, falando muito sobre isso, cara. A gente só tem uma vida. Só uma vida. E essa vida nossa, ela é formada por pequenos momentos. Não são só momentos bons, vão ter momentos ruins, e esses momentos ruins, eles são de aprendizado também. Não precisa morrer por causa daquilo, sabe? A gente consegue ser feliz, sendo triste, alegre. É assim, né? Ontem eu tava
estudando sobre estresse. Estava num seminário de neurociência e falando sobre estresse. Cara, o estresse ele pode ser bom também. Ele pode ser bom, desde que ele não seja crônico. Ou seja, analisa o estresse e aí a gente trabalha sobre milestones, que são pequenos marcos, cara. Cara, não tenta criar só problemão para resolver, não, cara, que você vai Desculpa, adoecer. você falou do pequenos marcos, eu me distraí aqui, imaginando pequenos marcos. Foi mal. Eu vou ficar rico com isso ainda, já pensou, cara? Quem é o cara que mais entende de marca? Você Gostei. põe Desculpa ter palminha, te pô. interrompido, mas então, aí você estabelece esses pequenos marcos dentro do processo. Não, mas é justamente isso. E isso faz parte da neurociência dentro do ambiente de trabalho. É, no último trabalho que eu tava, cara, tinha muito, tipo assim, de metas absurdas a curto prazo. Cara, você só vai adoecer a galera, velho. Ela vai ficar chateada, vai ficar com preguiça de acordar. Não vai funcionar, cara. Cria metas menores e crie desfrute para aquilo também. Qual que é a meta de hoje? É essa? Vamos fazer todo mundo bater essa meta, mas que seja uma meta alcançável, sabe? Não, o cara cria um negócio absurdo para o cara fazer, ele não vai dar conta, vai se frustrar, vai ficar chateado, vai gerar uma série de problemas pessoais para o cara. E então, assim, crie pequenos desafios na vida, não só profissional, mas crie pequenos desafios, cumpra-os, agradeça com a fé que você tenha, desfrute daquilo e volta porque você vai ter outro problema para resolver. E é assim que a vida vai funcionar. E o coach e esses textos normalmente não são assim, cara. Eles te colocam, tipo assim, acredita, vai, você vai conseguir. Cara, você vai quebrar a cara em 80, 90% das coisas que você tentar fazer. E é por isso que as pessoas que se destacam são minoria. São pessoas que enxergam que vai tomar no cu pra caralho até conseguir um monte de coisa. E que um monte de coisa também ele não vai alcançar e vida que segue, sabe? E, Então é e esse o cuidado que eu estou tentando ter muito, muito nas coisas que eu faço, não só nos textos, sabe? O grupo que eu tô no WhatsApp é muito sobre isso, assim. Eu só quero que participe quem queira entender sobre o negócio, cara. Quem quer coisa pronta, a gente tem no mercado hoje grandes empresários que gasta o dinheiro que precisar para resolver as coisas e gasta dinheiro à toa, por mais que resolva, a gente sabe disso. Podia gastar bem menos, que é o mal da propaganda, né? A pessoa acha que vai gastar muito. Cara, mas você podia ter gasto 10% e resolvido também. Aí, esse dinheiro está fazendo falta. E o médio empresário, pequeno e médio empresário, que já tem um pouquinho de estrutura, ele quer um negócio barato e que seja o comercial da Coca-Cola, saca? Então, o público que eu quero atingir não é nenhum desses, cara. Eu quero realmente aquela pessoa que está começando mesmo, que queira aprender. isso Hoje eu nos participei de grupos de uma WhatsApp que você está promovendo sobre gestão branding de marca. e gestão de marca. Tô tentando pôr quase nada disso no Instagram para não misturar, mas eu jogo quando eu vou lançar conteúdo, eu jogo nos stories, aviso que vai ter. E quer participar, participa. É de graça, eu tô feliz, estou fazendo. Mas o que eu tô passando para a turma? É assim, o que é cada coisa, sabe? Entender o que é marca, o que é identidade. Quais são os próximos passos agora? Tipo, seja dos seus textos ou do seu canal? Você falou que você está com um projeto, começou um projeto ontem sobre filmes que inspiram as pessoas. Você tem algum projeto a médio e longo prazo para os seus textos? Ou você só vai Não. indo go with the flow? Eu tô escrevendo. Cara, é igual eu te falei, meu perfil é pessoal, vai continuar sendo. Eu postei um vídeo de ontem à noite, hoje eu postei uma foto minha correndo. Se eu quiser, outro dia eu postei uma foto de um hambúrguer que eu fiz e vai ser isso. O meu perfil no Instagram ele é pessoal mesmo, assim. Não Uhum. tem. É a minha imagem ali, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, não tem problema nenhum com isso. Meu projeto profissional realmente é realmente trazer profissionais para o mercado que entendam o que estão oferecendo, porque isso, infelizmente, hoje, tanto em pequeno, médio e grande porte, a gente sabe que é carente. As pessoas não conseguem diferenciar faturamento de propósito, isso é muito ruim, porque as empresas não criam identidade, elas não criam relacionamento.
e elas não criam razão para existir numa sociedade. E hoje, como as pessoas elas não buscam mais produto, Toscano, e as marcas precisam enxergar isso de alguma forma, de uma boa ou de uma má maneira, elas vão enxergar isso. Ninguém compra televisão mais, cara. As pessoas compram filme, compram Aham. momentos. A Isso não é experiência é bobagem. o que a gente vem discutindo há anos, As né? pessoas As compram pessoas querem experiência, experiência, o exatamente. produto ele é de menos, assim. E as marcas precisam se humanizar. Se as marcas não se humanizar, elas não vão existir, ponto, cara. Pode pôr o dinheiro que for aí. Não, não tem como, cara. Não tem como, assim. Não existe mais. Quando eu falo pessoa, eu uso muito o termo pessoa, as pessoas acham que é ser humano. Não, mas pessoa jurídica também. Não, marca é, marca é a relação de uma pessoa com o mundo. Ponto. Definição de marca. Então, assim, a pessoa sendo física ou jurídica, ela precisa se relacionar com o mundo. Se ela for gerida de uma maneira correta, ela vai se relacionar positivamente. Se não, ela vai se relacionar de uma maneira negativa e ela vai deixar de existir porque ela não vai ter motivo na vida das pessoas. É isso. Eu quero começar esse trabalho com pessoas que estão começando, porque é mais fácil para mim e é mais fácil essas pessoas absorverem com menos resistência, porque elas, primeiro, elas não têm recurso para investir, pagar propaganda, para ter esse imediatismo todo, então elas vão ser obrigadas a fazer isso. E porque eu acredito que essas pessoas que estão começando hoje, elas acreditam mais nesse Uhum. raciocínio do que alguém que tem 20 anos, 10, 20, 30, 40 anos de mercado. Assim. Essas pessoas elas já estão contaminadas com esse vício capitalista exagerado e não vão mudar, não. Aí vão mudar muito pouco. Assim. Eu não consigo contribuir com essas pessoas, não. Eu te entendo completamente. Muito obrigado. Foi muito bom, assim, eu gostei muito desse formato, que eu não sei pra você, mas pra mim, como eu coloquei essa TV aqui na minha frente, parece mesmo que você tá aqui comigo. E pra mim é muito mais fácil, assim. Eu queria que fosse de 10 a 15 minutos, a gente bateu 1 hora aqui de gravação, mas foi muito bom, é sempre muito bom conversar com você e eu acho que até mesmo como um primeiro programa, pra mim, eu cheguei muito onde eu queria chegar, assim, eu consegui tirar todas as partes do processo que eu queria tirar de você e entender o que te inspira e o que te motiva mesmo, assim. Muito obrigado por ter participado e contribuído. Eu fico muito feliz. Sigam o Marco nas redes sociais, vou colocar os links aqui embaixo. Se você tiver no YouTube ou você encontra em algum lugar, se tiver no Instagram, marca a arroba dele, você acha tanto o Instagram pessoal dele, onde às vezes ele publica uns textos, quanto o grupo de WhatsApp de gestão de marca dele também. Muito obrigado, sempre bom conversar com você. Quer mandar um recado final aí? Você tem 1 minuto e 12 segundos. Ah, não vou mandar recado, não. Vou agradecer você. Você é um grande amigo que a vida me presenteou. Assim, um divisor de águas, sem nenhum exagero. Eu mudei muito minha forma de pensar em vários assuntos importantes para mim. Eu tenho um carinho muito especial por você, pelo Léo, pela Shell, e porque são pessoas que têm histórias diferentes, mas que me ajudaram a moldar uma coisa muito boa dentro de mim, assim. Então, assim, é carinho mesmo, de coração. Vocês são verdadeiros irmãos para mim. A gente não tem tanto contato como a gente tinha antes, mas sempre que eu posso, eu tento, de alguma maneira, fazer parte da vida de vocês, assim. Sou muito grato mesmo, assim. Espero que esse programa seu dê certo e contribua para outras pessoas também. Certo? Já deu certo. Muito obrigado, gente. Quem curtiu, curte, compartilha, se inscreva no canal. O vídeo está cortando em 4, 3, 2, 1.